Ah, eu achei que Muito já obrigado, estivesse André. gravando, agora foi. Ok, Agora obrigado, foi? André. Vamos Tá. continuar. Ah, Carolina, Carolina, por João? favor, você pode repetir a abertura? Você se importa? Posso. Então, a gente hoje, né, vai bater um papo aí, um olhar sobre o autismo, que é um tema bastante pertinente, não é? Dentro de todo o contexto do que a gente vem falando sobre inclusão social, e que eu vi, assim, não só a relevância, como também uma relação bem interessante, bem marcante aí com o próprio lema, o próprio tema de vocês, que é Crie Esperanças no Mundo, né? Então, o Rotary aí, ele está bem por dentro, né? Desse trabalho que se faz mundialmente de inclusão social, e aí, sobretudo, as pessoas com síndromes ou transtornos, no caso aí, o TEA, né? Então, vamos lá. Eu trouxe uma apresentação aqui para a gente. Tá todo mundo conseguindo visualizar? Sim. Sim, sim, Carolina. Isso. Então, vamos lá. O tema da palestra, eu sou a Carolina de Paiva. Eu gosto sempre de me apresentar como mãe, educadora, também sou psicopedagoga, especialista em educação especial e empreendedora do Espaço Cirandé Educação e Terapias, que é um espaço aqui em São Lourenço destinado a um trabalho de educação, né, e terapias para o desenvolvimento integral do ser em suas múltiplas dimensões. E aí hoje a gente vai aqui é, fazer essa pequena introdução do que é o TEA, né? O transtorno do espectro autista, que tem causado algumas curiosidades, tem causado alguns tabus, né? Tem muitos mitos em torno, em volta aí do que seria o autismo, né? Será que autismo é doença? Será que todas as pessoas com TEA elas têm aí altas habilidades, são geniais? Geralmente são perguntas que aí permeiam, né, a questão do TEA, né? E aí, o TEA é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. O TEA ele não é considerado uma doença, porque ele não tem cura. Na verdade, é uma condição da pessoa. E essa condição, ela vai afetar em vários aspectos da vida desse indivíduo, da vida desse sujeito, não é? Sobretudo na comunicação, na sua interação social e também na forma como ela se comporta. Não é? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, né, como a proposta é que seja um bate-papo, então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer alguma intervenção, tá certo? Então, vamos lá. Como eu já coloquei algumas áreas mais afetadas, ou digamos assim, algumas principais características do autismo está na dificuldade de comunicação e interação social, né? No comportamento ou interesses repetitivos ou restritos. O que seria isso? Né? O que seria essa dificuldade na comunicação social? Então, desculpe. Geralmente são pessoas que usam alguma linguagem para se comunicar, não necessariamente a linguagem verbal. Ela pode usar o que a gente chama de mando mecânico, ou seja, ela pode querer necessitar alguma coisa e ela vai pegar a sua mão para levar até o objeto em que ela necessita, em que ela deseja. Ela pode apontar, ela pode, se ela não for verbal, ela pode fazer alguns grunhidos, né? Alguns sons muito próprios da pessoa. Geralmente, dependendo do nível de suporte, porque existem 3 níveis de suporte. Se for um nível de suporte avançado, por exemplo, ela não verbaliza, né? Então, geralmente, ela não responde quando é chamada. Então, é muito comum a criança que tem TEA, né, que tem essa condição, ela é confundida com alguém que não ouve, com uma pessoa surda, né? Principalmente no momento em que ela ainda está logo no início, não ainda se identificou, a família ainda não percebeu outros sinais, então chama a criança não atende, a criança chama pelo nome, ela não responde, ela não reconhece o nome.
né? Então, tem muita dificuldade de compreender a linguagem não verbal. Então, uma pessoa na condição de autista, é importante que você, ao falar com ela, se expresse de forma bastante objetiva, né? Não use de metáforas, por exemplo, porque ela vai entender geralmente muito literalmente. Se você chegar para uma pessoa com TEA e disser, está chovendo canivete, é possível que ela compreenda que esteja chovendo canivete mesmo. Então, ela tem algumas limitações, por exemplo, para participar de brincadeiras criativas ou que exijam muita imaginação, né? Então, essas são algumas características em relação à comunicação e à interação social. É muito comum uma pessoa com autista, a criança com autista, ela evitar o olhar, né? Isso acontece realmente por conta de uma condição cerebral mesmo, mas não significa que ela não vai olhar sempre para você, ela vai olhar sim. É importante que você direcione sempre o olhar da pessoa com autismo, né, para o seu olhar, para que possa estabelecer essa relação, inclusive de confiança e de objetividade com ela. Alguns comportamentos e ou interesses repetitivos, né? Carol, como é que é isso, né? Então, elas apresentam alguns sinais de dificuldade nesse comportamento, algumas dificuldades sensoriais. Algumas pessoas com com autismo, elas adoram ser tocadas de forma mais intensa, não é? De forma mais forte, outras já têm uma sensibilidade sensorial muito aflorada, então ela precisa que seja tocada de forma muito leve, porque você imagine quem tem uma sensibilidade sensorial muito aflorada, por exemplo, ao toque, imagine-se eu tocando em você com um garfo, né, na sua pele. Então, é algo muito desagradável, né? Então, algumas, por exemplo, têm muita dificuldade com etiqueta na roupa ou com abraços, enquanto umas gostam de abraços fortes, outras já não gostam tanto devido a essa sensibilidade sensorial, não é? Às vezes tem alguns interesses muito particulares por algum assunto, por exemplo, dinossauros, figurinhas, vegetação, mapas, né? Eu tenho contato com um aluno, por exemplo, que eu acompanho ele, que ele sabe tudo de mapa, é uma habilidade muito específica dele, né? Então, existe o objeto de interesse, e aí ele vai para o hiperfoco, que é o que a gente chama de hiperfoco, somente naquilo, né? De forma bem particular. Às vezes, algumas têm alguns interesses, como eu falei, né, repetitivos, e também de algumas, o que a gente chama, alguns flippings, por exemplo, quando estão se sentindo, de certa forma, desorganizada por alguma situação, que às vezes a gente não sabe o porquê, algo está deixando essa criança desconfortável, está deixando essa criança frustrada, ela vai fazer algum sinal, muitas vezes balança as mãos, né? Ela pode, inclusive, um barulho muito agudo, um som muito agudo, ela pode colocar as mãos nos ouvidos, porque isso está incomodando demais essa pessoa. Pode, às vezes, até bater na cabeça ou fazer alguns grunhidos, que é o que a gente chama de grunhido mesmo, né? Ou se balançar, né? Para frente, para trás, que é o que a gente chama de estereotipias. Algumas pessoas cometem um erro gravíssimo de tentar conter essa criança, conter essa pessoa, quando ela está nessa situação, não é? Considerando que vai parar essa criança. E não vai, porque, na verdade, ela está tentando se autorregular de algo que está deixando ela muito desconfortável. Né? Então, ela pode fazer
vários movimentos para frente e para trás, ela pode fazer movimentos verbais, né? Repetir alguma coisa, ou às vezes até que você acha que ela está se machucando, mas ela, na verdade, está tentando se autorregular. E não adianta tentar conter. Carol, e nesses casos, o que é que a gente faz? Porque é uma questão cerebral, é involuntária, ela não vai conseguir parar. O que a gente pode fazer é tentar chamar a atenção dessa criança ou dessa pessoa para outra coisa, tá? Algo que chame a atenção dela, para que ela tire o foco daquilo que ela está fazendo e chame a atenção para uma outra coisa, tá? Carolina, eu posso perguntar alguma coisa? Te interrompe? Pois não. Eu conheço contar uma criança autista que está agora com 18 anos, é filho de um amigo nosso, e ele se mordia, e se deixasse, ele arrancava pedaço, e para ele já era uma coisa difícil deles conterem isso, porque ele se mordia, se batia, né? Ele sente dor, o que é isso dele morder e de machucar mesmo, né? E a idade dele ele não fala, sabe? Então acostumou com a mãe, com o pai, com a irmã, mas eu queria saber a esse respeito, se isso acontece, se eles sentem dor, eles têm noção de que está fazendo isso ou não. Vamos lá. A idade dele ele tem 18 anos, é isso? 18 anos? Ele sempre ficou numa escola especial, ele não fala, entendeu? E ele fica quieto quando ele vai, os pais que a gente se encontra e tudo, ele não dá trabalho. Mas quando era menor, não podia deixar nada. Se ele se achasse uma faca, ele se cortava, uma tesoura, e ele se mordia de arrancar pedaço mesmo. Tinha que ser uma vigilância, sabe, grande nisso aí. Então, Ieda, vamos lá, ele hoje é um adulto, né? É. Mas, e hoje eu imagino talvez que, como ele ainda é não verbal, talvez tenha faltado aí um diagnóstico precoce, que é muito importante, e o acompanhamento de terapias com a equipe multiprofissional, né? Quem é essa equipe? É um neuropediatra que vai fazer todo o levantamento do diagnóstico, e eu preciso dizer que apenas o médico, neuropediatra, um neurologista, pode dar o laudo, né, da pessoa autista. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer a avaliação, geralmente essa avaliação é muito clínica, tá? É de observação mesmo. Então, se ele tem 18 anos, talvez na época em que foi descoberto, que foi percebido, ainda não existia tanto essa evolução do que se tem hoje, né, do conhecimento do que se tem hoje. Então, a avaliação, ela é clínica, ela é observável, então ele precisa ir no mínimo de um neuropediatra, de um psicólogo para trabalhar a questão comportamental dele, sobretudo aí quando ele vai precisar se autorregular, porque lembra que eu falei que às vezes basta alguma coisa que às vezes a gente não sabe, mas pode frustrá-lo, pode desencadear aí algo que está deixando ele incomodado de alguma forma, e o que é que ele vai fazer? Na tentativa de se autorregular, ele vai sim se morder, ele vai se bater, não é? E aí, detalhe, Carol, ele sente dor, existe aí uma questão de algumas pessoas autistas que realmente eles são muito resistentes à dor e ao perigo. Então, eles não vão ter realmente a noção desse perigo, né? E na tentativa da autorregulação é possível que também eles sejam mais resistentes à dor, sim, e não vai sentir, tá? Mas tudo isso, ao longo da vida, ao longo das terapias, é trabalhado, certo? E aí a criança aprende, né, ao longo das terapias, sim, a lidar com tudo isso e a como se autorregular sem estar precisando se machucar ou machucar alguém, porque tanto tem a autoagressão como a heteroagressão. Então, pode ser que ele, na tentativa também de se expressar, porque é um grande equívoco de muita gente dizer assim, mas olha, eles são agressivos.
Não, eles não são agressivos, não é? Nós temos uma coisa chamada freio inibitório no nosso cérebro e o nosso freio inibitório ele é regulado. Na pessoa com autismo ou com outras síndromes, perdão, como o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, não tem. E aí eles vão agir mesmo por instinto. Eles sentem, eles fazem, eles falam, eles não pensam, não é? Então, assim, a gente dá aquela... Opa, o cérebro está dizendo, não, aqui não. Mas eles não têm isso, né? E aí vai realmente gerar tudo isso que você trouxe. Mas as terapias podem sim trabalhar tudo isso, Ida. O neuropediatra, a psicopedagoga, né? Eu costumo dizer, às vezes a pessoa diz assim, Carol, o que é que uma psicopedagoga faz? Eu digo, mulher, não sei não, eu achei bonito o tema e fui estudar. Mas é o seguinte, a psicopedagoga ela é uma terapeuta da aprendizagem, né? Ela vai, a psicopedagoga ou psicopedagogo, ele vai trabalhar, ensinar realmente algumas habilidades a essa criança, sobretudo no que diz respeito o que ela precisa aprender no dia a dia dela. Então, toda a parte de rotina, né, a vida diária dela, como ela vai chegar na escola, o que é que ela vai fazer, porque a pessoa com autista necessita muito de rotina. Tirou da rotina, causa desregulação. Então, muitos precisam aprender a sentar. Olha só, vamos pensar na aprendizagem. Uma das primeiras coisas que a gente precisa para aprender é imitar. Todos nós aqui aprendemos inicialmente com a imitação. Papai e mamãe, né? A gente olhando papai e mamãe fazendo as coisas, os nossos cuidadores, a professora. Então, a primeira coisa que a gente aprende é imitar. Né? Então, vamos lá, papai e mamãe quando faz besourinho, né? Brrr, ó, toda essa parte sensorial, toda a parte motora, né? Vestibular. Então, e a criança com autismo, ela tem um déficit nessa questão da imitação. E a imitação ela é primordial para a aprendizagem. Né? Então, ela precisa aprender a sentar. Se uma criança com TEA, que também tem uma comorbidade do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, se ela for também hiperativa, ela vai ficar andando na sala de aula o tempo todo. Como é que uma pessoa aprende andando na sala de aula? Como é que uma pessoa aprende a comer andando? Quem aqui come andando? Ninguém come andando. Né? Então, a psicopedagoga ela vai trabalhar todos esses aspectos, inicialmente sensoriais, porque a gente aprende primeiro sentindo, para depois chegar aqui no cognitivo, no intelectual, né? Então, a gente aprende a falar ouvindo, a gente aprende a falar se comunicando, né? Mamãe e papai fazendo assim, mamãe, papai. Aí quando a criança faz assim, não sabe nem se é mamãe, mas a mãe, eita, ela falou mamãe, né? É aquela festa, aquela coisa toda, mas a pessoa com autismo tem dificuldade. Então, a psicopedagoga vai trabalhar especificamente a aprendizagem, a fonoaudióloga vai trabalhar essa questão da linguagem, né, de aprender realmente a falar, a desenvolver todo esse aparelho, né, fonético, tudo isso direitinho. Talvez ele hoje com 18 anos não fale, porque talvez não tenha tido essas terapias regulares, né? Vai precisar aí talvez de uma psicomotricista, de um terapeuta ocupacional. Quem vai definir tudo isso é o neuropediatra, né? De quais terapias essa criança vai precisar ao longo da sua semana, que tipo de carga horária ela vai precisar para desenvolver tudo isso, para poder ser inserida, ser incluída de verdade, não é, na sociedade. A escola precisa estar preparada para isso, nas condições reais, com os profissionais, né, aí capacitados, não somente o professor em sala de aula, mas todos, desde o porteiro até a pessoa que fica diretamente com essa criança. Talvez ela vá precisar aí de um suporte, um auxiliar em sala de aula para desenvolver as atividades. Talvez ela vá precisar aí de um terapeuta, né? Um AT, que a gente chama, um atendente terapêutico, específico para a sala de aula,
para ensinar as habilidades do sentar, do pegar no lápis, do escrever, do tirar o seu estojo escolar da bolsa, de organizar esse estojo. Então, é uma pessoa que vai precisar, sim, de desenvolver as habilidades e as competências para dar a ela autonomia, que é isso que é o nosso maior desafio, é dar autonomia à pessoa com autismo. Né? Então, assim, quando você me diz que um jovem com 18 anos, ele não fala, ele fica lá quietinho, ele não dá trabalho, mas ele também não interage, aí abre inclusive, outras temáticas aí para a gente conversar mais à frente, né? O que é de verdade essa inclusão social? Será que a pessoa que não dá trabalho, a pessoa que fica ali, que fica caladinha, ela está incluída? Ou ela apenas está inserida no local? Porque inclusão é interação. Concordam comigo? Sim, Né? com certeza. Então, precisa haver uma interação para que haja uma inclusão. Então, se essa pessoa, né, hoje já um jovem com 18 anos, ela fica lá só naquele cantinho ali dela e não há uma interação com os pares, então a gente começa a pensar aí se realmente está havendo a inclusão da pessoa com deficiência, né, na sociedade. Então, assim, espero ter respondido aí a sua pergunta, viu, Obrigada. Ida? Não, foi ótimo. É porque Carolina, a gente assiste, né? Vê essa pessoa assim e vê que os pais estão ali e vai e leva no banheiro, e dá comida na boca, dá o copo, entendeu? Dá água, né? E eu soube quando era criança que ele fazia isso, né? Por isso que muito obrigada, muito obrigada. E é uma coisa que os pais têm que estar com esclarecimento para poder proporcionar isso. Eu acho que é isso que Isso, também está faltando em todos, não é? Porque isso. senão. E Muito ainda dá obrigada. tempo, viu, Ida? Ainda Aham. dá tempo, não é? Desse jovem começar aí a fazer as terapias para que ele, por exemplo, ele tenha condição de ir ao banheiro sozinho, né? De comer sozinho. Então, Aham. assim, vale aí, né, a gente, como você está dizendo, esclarecer, né, dar mais É. a esclarecimento, oportunizar mais esclarecimento para que essas pessoas não fiquem tão à margem, né, da sociedade. E aí vamos lá, Obrigada. os sinais de alerta. Nada, Carolina, querida. eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma Pois pergunta. não, Oi? Posso pois fazer? não. Oi. Oi, O oi. autismo, ele tem graus? Veja, até 2013, né? Aí, antes do DSM-5, né? Que são os manuais, né? Que regulamentam aí, até 2013, o autismo, ele era, que eu vou trazer isso também na palestra, está lá na palestra, mas eu já vou antecipando. Ele tinha os graus. Hoje, na verdade, a gente fala de níveis de suporte. Tá? Então, ele tem um nível de suporte 1, que é o chamado autismo, antigamente era chamado de autismo leve, o nível de suporte 2, que é o moderado, e o nível de suporte 3, que era antigamente chamado como autismo severo. Então, o nível 1, né, o nível de suporte 1, exatamente mudou para essa nomenclatura, para dizer que não é um grau. O autismo ele não é definido ou determinado por graus, mas por níveis de suporte. Qual é o suporte que a pessoa vai precisar para ter essa autonomia? Por Então, exemplo, eu quando ia ele é da perguntar exatamente isso, né? Se uma pessoa com o nível 3, que é o nível máximo, ela consegue chegar nessa autonomia de comer sozinha, de ir no banheiro. Existe essa possibilidade? Existe uma pessoa, por exemplo, que está no nível 3 de suporte, ela pode evoluir para o 2 e, consequentemente, para o 1. Vai depender muito aí das terapias em que essa pessoa está sendo submetida. Não é? Então, o nível de suporte 3, ele é caracterizado por prejuízos no neurodesenvolvimento serem mais elevados mesmo. Não é? Então,
esses problemas eles estão presentes desde o processo da socialização até o funcionamento geral do corpo e da mente. Então, trazendo aí, né, com a licença aí da Ieda, o exemplo que ela trouxe desse jovem, é possível que ele esteja no nível de suporte 3, mas ele pode evoluir para o 2. E aí vai depender da terapia que ele fizer. Né? Perfeito. Então, se uma criança, não é, antigamente não muito antigamente, mas assim, até uns 5 anos atrás, se tinha a ideia de dizer assim, não, vamos esperar até os 2, 3, 4, 5 anos, quando entrar na escola. Não, muito antes dos 2 anos de idade já pode sim fazer esse diagnóstico precoce, né? E aí sim a criança vai apresentar alguns sinais de alerta, né? Que aí não é diagnóstico, eu não estou trazendo aqui diagnóstico, vou trazer alguns sinais em que a gente pode identificar já, né? Como a gente dizer, eita, estou desconfiada, vou levar no pediatra, tá? Então, a primeira coisa, ó, se a criança brinca ou usa brinquedos de forma incomum, geralmente a criança, ela com autismo, né, com sinais claros de autismo, ela vai pegar em alguns brinquedos e ela não vai fazer o uso funcional do brinquedo. Por exemplo, o carrinho, a criança já com 2 anos ou antes, ela já vai, né, fazendo essa imitação de como o carro anda, né, fazendo as voltas, por exemplo, ela vai pegar numa boneca, ela vai colocar no braço, ela vai dizer neném, ela vai querer dar comidinha à boneca, né, assim. Já a criança com um sinal clássico de autismo, por exemplo, ela vai empilhar os objetos, ela vai empilhar o brinquedo, né? Ela não vai fazer essa brincadeira funcional, imaginativa, não vai, né? Então, assim, é comum eles começarem ou empilhar ou enfileirar. Estão vendo aqui a criança aqui, ó, enfileirando o carrinho? Uhum. Então, Sim. esse é um dos sinais. Dificuldade de se relacionar com pares da mesma idade. Então, às vezes estão ali, né? As crianças em festinha de aniversário, no parquinho, na escola, tá todo mundo ali, as crianças, ó, na sala de aula brincando, às vezes com 1, 2 anos de idade, né? Que já coloca aí, né? Versários e tudo mais. E a criança, ela tá lá isolada, geralmente, ou com um objeto que ela faz para autorregulação. Eu acompanhei uma criança, por exemplo, que tinha um paninho, né? Era uma fralda, eu chamava de nhau, e não soltava essa fralda de jeito nenhum. Era fralda para dormir, era essa fralda para comer, essa fralda para ir ao banheiro, essa fralda para brincar. Não soltava. E se soltasse essa bendita dessa fralda, Jesus Cristo, era uma coisa terrível. Né? Então, desregulava na hora, gritava, batia, se jogava no chão, agredia, né? Porque estava sendo frustrada, porque estava tirando exatamente esse objeto que ela se sente protegida, que ela se sente, né, mais ali no lugarzinho dela. Então, a criança não interagir. Gente, não há nada mais, né, interacionista do que a criança. Então, mesmo nós adultos é que ficamos, né, reticentes com algumas coisas, a gente primeiro precisa conhecer o ambiente. Criança não, criança se joga. Então, se a sua criança ou a criança de algum amigo, de alguma amiga, tiver ali, mesmo pequenininha, não interagindo, é um sinal de alerta. Um outro sinal de alerta, problemas de fala ou atrasos na linguagem. Uma criança com 1 ano, ela já é capaz, já tem um vocabulário aí bem legal, né? Ela já chama papai, mamãe, ela já pede água, ela já diz xixi, ela já fala cocô, né? Então, ela já diz o que é que ela quer, o que é que ela está sentindo, ela fala gagal, né? Ela pede, né? Então, assim, se tiver atraso na fala, recentemente eu me deparei com a situação que a mãe disse assim, não, mas veja, eu nunca achei que a criança com 5 anos, tá? Veja, ela fala muito pouco, mas eu nunca achei que ela tivesse problema, porque o meu irmão, com 5 anos, não falava nada. Olha só. E aí se tem ainda aquele velho pensamento que é o tempo da criança. Gente, a gente tem uma coisa chamada marcos do desenvolvimento. Então, se uma criança com 2 anos, ela não fala nada, ligue o sinal aí de alerta, tá?
Claro, ninguém vai sair diagnosticando dizendo que é autismo. Pode ser que ela tenha até um outro transtorno da linguagem que não seja autismo. Mas se não for autismo, pode ser uma outra coisa que também precise de igual atenção. Outro sinal de alerta: choro ou risadas inapropriadas. Ela está aqui, de repente, ela começa a chorar do que a gente diz assim, chorou do nada. Ou ela começa a rir, a bater palmas. Por exemplo, eu tive um aluno que, às vezes, a gente estava em sala de aula e ele começava a bater palma. Do nada, tá? Então, são comportamentos repetitivos que são inapropriados ou inadequados. Então, muita atenção a isso também. Hiperatividade ou muita passividade. Ieda trouxe aí que o rapaz ele fica lá no cantinho dele, né? Ou a criança estiver muito no cantinho dela, ou estiver muito agitada, inquieta, não para no canto, sobe, desce. Sabe aquela criança que a gente olha e já fica cansada só de ficar observando a criança? Então, também é um sinal, né, da gente dizer, opa, vamos ver o que é que isso está dizendo. Apego a objetos diferentes. Lembra do paninho? Pode ser um paninho, pode ser uma folha, pode ser um brinquedo específico, só ser aquele brinquedo, não pode ser outro, né? Sei lá, esse desenho aqui é uma folhinha, mas pode ser um lápis. Eu me deparei com uma criança que ela era fissurada em lápis. Se ela visse um lápis, ela chorava, ela gritava, mas ela queria o maior número de lápis possível, né? E era muito interessante porque ela pegava o lápis de um a um e ela fazia assim no dente, ó. Ela batia no dente, aí colocava o outro, aí pegava um outro lápis e batia no dente. Olha só, apego ao objeto, o objeto era o lápis e ainda tinha um outro sinal, um movimento repetitivo, que era o movimento de bater com o lápis nos dentes. A dificuldade em lidar com alterações de rotina. Gente, tem criança que o pai e a mãe têm que todo dia fazer o mesmo trajeto para a escola, para a casa da avó, para o supermercado, porque se houver algum engarrafamento, alguma obstrução no trânsito que você tenha de desviar a rota, pode ter certeza que isso vai dar um problemão. Carol, como evitar se antecipando, né, e prevenindo a criança sempre falando para ela, a gente vai fazer isso, isso e isso. Filho, hoje nós não vamos pela mesma rua, a gente vai usar uma outra rua, então se antecipar, né, aos eventos é a melhor forma, né, de prevenir aí uma possível desregulação. Então, se a criança ela apresenta dificuldade em lidar com rotina, é um sinal muito forte de que ela possa ter o transtorno. Sensibilidade a alguns sons, isso eu já falei, né? Já. E falta de consciência do perigo. Olha aí, Eda, a falta de consciência de perigo, né? Que era muito trazida aí pelo rapaz que você trouxe o exemplo, né? Que ele se mordia e tudo mais, às vezes podia até arrancar a pele, lesionar, machucar, mas ele estava ali, né? Bom, meus amores, alguma pergunta antes de eu passar para o próximo? Eu quero fazer. Pois não, como é teu nome? É Tereza. Tereza, pois não, Tereza, seja bem-vinda. Aproveitando o que a Ieda falou, com relação à criança que agora já é um adulto e tem essas dificuldades, você não acha que antigamente a mãe ela não aceitava que o filho fosse autista e por isso ia protelando, e ele parava o desenvolvimento dele? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu assisti há pouco tempo um filme, O Milagre de Tyson, passou no Netflix, e que a mãe queria botar a filha numa escola normal, e o pai era treinador dessa escola, mas não queria. Quando o pai resolveu aceitar,
a criança passou a desenvolver e ganhou até a competição, foi o primeiro, foi uma coisa assim, emocionante, sabe? Foi emocionante. Então, você não acha que, às vezes, o pai protela? Porque eu tenho um caso de uma amiga que ela falava para mim que ela não aceitava a filha dela ser autista, entendeu? Eu acho que isso atrapalha, não é? Você não acha? Então, Tereza, isso não acontecia apenas, isso ainda acontece nos dias atuais, não é? E aí eu vou fazer um pouco aí a advogada do diabo, se a gente pode chamar assim, né? Sim. Então, quando a gente... Eita, tem uns gatos aqui, pelo amor de Deus. Vocês escutaram, não? Desculpa aí, viu, gente? Então, vamos lá. Quando a gente está esperando um filho, né? Seja ele planejado ou não, mas quando a gente descobre, a gente gera muita expectativa nesse filho, né? Todo mundo gera uma expectativa que essa criança chegue saudável, seja uma criança inteligente, seja uma criança muito esperta, né? Seja bonita como o papai, inteligente como a mamãe, essas coisas todas, ou o inverso. E aí, quando a criança nasce, que ela começa a apresentar alguns sinais de que ela é diferente do padrão, e aí eu vou usar a palavra aqui, normal, que é uma palavra que ainda não é adequada, mas é muito usada ainda, né? Que é uma pessoa normal, e essa palavra ela não deve ser usada de jeito nenhum. Existem as pessoas típicas e atípicas ou neurodivergentes, né? Porque aí tem uma questão neurológica que a faz diferente das outras pessoas. E aí o papai e a mamãe se frustram. E muitas vezes se frustra até ao ponto que vai negar o que ela mesma está vendo. Porque, segundo relatos de muitas famílias, não é fácil, sobretudo pelo que o outro vai achar. O vizinho vai achar, a família vai achar. E aí começa a se ter uma cobrança uma autocobrança, uma autoexigência muito grande, porque é que logo o meu filho veio diferente. E aí nem sempre é consciente, Tereza, essa negação. Pelo contrário, essa negação, ela inicialmente ela vem inconsciente, na tentativa realmente de dizer assim, não, isso vai passar, é uma fase, é o tempo do meu filho, da minha filha, e aí acarreta nesse atraso desse cuidado que vai impactar negativamente no desenvolvimento deste ser, né? E isso existe ainda hoje. Então, não é fácil, eu não sei o que é ter um filho neurodivergente, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu testemunho as situações dos outros e sou solidária a isso e tenho empatia. Mas eu jamais vou poder dizer uma mãe com filho, com TEA, eu sei o que você está passando, porque eu não sei. O que eu posso dizer é que, diante das famílias com as quais eu lido, é muito difícil para elas a aceitação e, depois da aceitação, aprender a lidar com essa nova rotina de uma criança que vai, sim, depender de mim quase 100% do meu dia, né? Da minha atenção, e isso gera uma série de questões para a pessoa enquanto mãe ou enquanto pai, enquanto família e enquanto casal, né? E aí, realmente, sim, ainda hoje existem pessoas que negam essa condição e dificultam o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha. Obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta também, aproveitando já o gancho, sou eu, André, aqui. Tudo bem? André, seja bem-vindo, André.
Primeiro eu peço desculpas porque acho que se deixar a gente vai ter perguntas aqui até as 9 horas da noite. Eu, pelo menos, eu já anotei umas 5 perguntas aqui, mas eu prefiro depois te mandar por e-mail para a gente não postergar tanto assim. Mas já pegando o gancho dessa pergunta da Tereza e, enfim, também o que você comentou como uma resposta, né? A minha pergunta justamente seria como que é a adaptação da rotina dos pais, não só da mãe, mas da mãe, do pai, enfim, da família como um todo. E se você tem alguma experiência com alguma família que a criança, a autista, que ela tenha outros irmãos, de irmão, irmã, porque assim, no meu ponto de vista, leigo, claro, eu imagino que essa criança ela se torne o centro das atenções e como que isso acaba influenciando com os outros irmãos, porque acaba alterando a dinâmica toda da família, certo? Porque naturalmente vai demandar mais atenção, um cuidado maior e como que isso, como que essa interação ela acaba mudando com os outros irmãos, com, enfim, com os outros familiares também, porque eu imagino que seja uma situação muito delicada, claro, né? Se você já tem um filho, já deve ser muito difícil. Se você tem dois, três filhos e um deles é autista, requer uma energia muito maior, uma organização muito maior, certo? Eu acho que seu microfone está fechado. Foi. Abri Obrigado. agora. Eu costumo fechar o microfone quando você está falando, até para poder ouvir melhor, né? Então, André, sim, eu tenho várias experiências e relações com famílias, né, que tem um filho autista, que tem dois filhos autistas. Inclusive, eu acompanho uma família em que tiveram trigêmeos, duas meninas e um menino. As duas meninas são típicas e o menino com TEA, né? Então, assim, altera sim a dinâmica da família. Todo mundo vai precisar ajudar. Todo mundo vai aprender a lidar não somente com a situação, mas com a dinâmica que essa situação exige. Desde o momento do acordar até o momento do dormir. Desde o momento do lazer ao momento de ir para a igreja, ao momento de ir para a escola. Né? Então, todo mundo se engaja e se envolve. Não tem como ninguém se comprometer nessa história. Alguém não se comprometer com essa história, porque sim, se compromete. E eu digo mais, André, não somente, né, a pessoa com TEA, mas qualquer criança com qualquer necessidade, né, necessidade específica, né, com qualquer deficiência, seja ela física ou qualquer outra, inicialmente ela vai ser, sim, o centro das atenções, não tem para onde. Porque papai e mamãe vai aprender a lidar com isso, né? E como ajudar essa criança a se desenvolver. E todo mundo da casa também. Agora, eu insisto nisso. Quando é uma família que faz as terapias e que também ela também faz terapia, papai e mamãe faz terapia, as crianças fazem terapia, é muito mais. Eu não sei nem dizer se a palavra é fácil, mas eu vou usar essa por não ter outra agora nesse momento. Mas é mais fácil lidar com toda a situação. Por quê? Porque está todo mundo engajado com um objetivo comum. Está todo mundo, né? A tempestade é a mesma para todo mundo, né? Digamos assim. E todo mundo vai precisar ser resiliente e aprender a lidar com tudo isso. Só Então, um adendo, assim, assim, esse seria o cenário ideal, né? De pai e mãe esse seria o fazendo cenário terapia ideal. também, a criança Isso. fazendo acompanhamento com psicopedagoga e tudo mais. Isso, com Dentro da. fono, com Com psicólogo, tudo, tudo. psicólogo comportamental é ideal, E né? dentro Que é o da, que a gente assim, chama de terapeuta cognitivo comportamental. assim, dentro da sua realidade, do que você vê no seu dia a dia no trabalho, assim, o quão próximo ou quão longe isso é de fato da realidade, né? Das famílias conseguirem fazer 50%, 30% disso tudo do que é o indicado, né? Porque eu André, vai imagino que depender seja muito. bem difícil, né? Vai depender muito de vários fatores. Vai depender aí da questão do nível social,
Uhum. né? Da questão financeira, econômica dessa família, dessa aceitação dessa família, vai depender muito dessa aceitação, porque tratamento para qualquer necessidade específica não é barato, e autismo muito menos, porque às vezes o menino Sim. precisa do neuro, precisa de uma psicóloga, precisa de um terapeuta ocupacional, de um nutricionista, porque às vezes essa criança ela tem seletividade alimentar, Uhum. né? Ela vai precisar de um psicomotricista, Sim. ela vai precisar de um leque de profissionais, de um fono trabalhando aí em conjunto. Isso não é barato. Os planos de saúde dificultam muito essa questão, Uhum. né? Às vezes paga uma coisa, mas não paga a outra. As clínicas especializadas, em sua grande maioria, são muito caras, né? Sim. E aí dificulta, atrasa o trabalho, porque esse trabalho com Atrasa o esses desenvolvimento profissionais. mesmo da criança, né? Isso, porque o trabalho com esses profissionais precisam ser complementares e cada profissional está dialogando Uhum. sobre os processos e as evoluções desse processo. Não é escolher um ou outro, né? Todos têm que estar andando de mão dada, né? Entendi. Então, eu tenho famílias muito pobres que Uhum. fazem, por exemplo, acompanhamento psiquiátrico e às vezes precisa de um psiquiatra também, porque o psiquiatra ele vai, Sim. né, fazer a terapia medicamentosa. Então, vai para o psiquiatra e para o psicólogo, porque tem no posto de saúde. Uhum. E aí eu digo, atendimento de 30 minutos com essa criança, que é quase ineficiente, para não dizer totalmente. Sim. Muitas vezes, a cada 15 dias ou a cada um mês. Essa criança precisa, muitas vezes, de uma carga horária de 80 horas semanais de terapia, Uhum. né? Então, assim, algumas famílias que estão dentro desse ideal são muito poucas, tá? E algumas outras estão lutando, brigando. Ainda tem a questão própria, né, com o filho, que exige muito aí da família, e ainda precisa brigar com o plano de saúde. E brigar mesmo, ir para a justiça. Não estou falando nem brigar só. Sim. É ir para a justiça para que o plano de saúde cubra, né, esses atendimentos. Então, como eu estou te dizendo, é muito complexa a situação. Eu não sei te dizer, por exemplo, André, 80% das famílias, não sei, porque tudo é muito complexo, vai depender muito do nível de conhecimento, da aceitação da família, de quanto ela pode estar disposta a pagar, porque às vezes a família pode, mas não quer pagar, não, viu? Sim. Às vezes Sim. a família pode, mas não quer. Às vezes não acredita E que às vai vezes, trazer resultado? Seria isso também? isso. Às vezes ela ainda está na negação. Sim. Ela acha que com o tempo, para você ter uma ideia, eu acompanhei uma época uma família cuja mãe é advogada. O pai é um engenheiro químico. Então, a gente aí, por esse cenário, a gente já entende que são Tem pessoas condições, tem condições. que têm condições e que também têm um certo grau de conhecimento. Ela abria a boca para dizer assim a mim, ô doutora, que ela me chamava doutora, ô doutora, olha, eu tenho fé em Deus que minha filha vai ser curada. Eu tenho fé em Deus que ela vai ser curada. Autismo não é doença, portanto, não tem cura. É uma condição neurobiológica, que aí tem várias causas, que pode ser genética, que pode ser hereditária, que pode ser ambiental, não é? E ainda não existe, por isso que é chamado de espectro, porque ainda não se sabe a causa única, ou se isso é multifatorial mesmo, não tem como. E eu trouxe até um videozinho aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui um videozinho para vocês, que é esse modelo do copo, e eu gostaria de mostrar que eu acho que ele é extremamente importante para vocês entenderem um pouco como funciona essa coisa da causa, né, do autismo. Vou pedir só liberdade para mostrar aqui para vocês, porque eu acho que isso aqui é muito importante e vai esclarecer um monte de coisa.
Por mim, eu já consigo responder. As outras perguntas realmente eu vou, sei lá, depois enviar por e-mail, porque se deixar, realmente a gente vai esticar bastante aqui. Então vou poupar aqui nossos companheiros das perguntas, senão a gente vai chegar até as 9 horas e se bobear até mais. Mas obrigado pela explicação. Ok. Obrigada, André. Ó, eu vou apresentar aqui esse vídeo. Eu acho que o áudio não tá tão legal, mas depois eu passo o link para vocês, tá? Vou mostrar aqui. Para explicar como que o autismo é multifatorial e poligênico e como que é complexo, né? Então, ele usou copinhos para fazer uma analogia, né? Ele fez uma analogia com copos. Então, um fator interessante que ele trouxe nesse trabalho é que por que o autismo afeta mais meninos do que meninas? Então, provavelmente, o copo das meninas ele é maior, precisam acontecer mais alterações no cérebro feminino, mais alterações genéticas, mais alterações mentais, enfim, para a menina desenvolver o autismo, para a menina apresentar o autismo. Então, por isso que a gente vê mais meninos do que meninas. Provavelmente, o cérebro feminino ele tem uma proteção e precisam mais eventos acontecerem, né? Mais eventos ocorrerem para que a mulher tenha autismo do que os homens. Então, o que ele traz nesse modelo? Aqui, ó, nós temos essas bolinhas, né? Então, essa bolinha verdinha, pequenininha aqui no cantinho, é um fator genético fraco, né? A bolinha maior aqui, roxinho, é um fator genético forte. E essas bolinhas laranjinhas são fatores ambientais, onde nós temos fatores ambientais menores, que sejam mais fracos, menos relevantes, e fatores ambientais mais relevantes. Então, o que ele traz? Ele traz aqui uma mãe, a mãe e o pai, né? Então, esse primeiro copinho aqui de cima é o pai, que ele não tem autismo, então, no ASD, que é sem autismo, e a mãe também, que não tem autismo. Porém, esse pai e essa mãe, como eu falei para vocês, agora eles carregam fatores genéticos, fatores ambientais, mas que neles esses fatores não foi suficiente para causar autismo. Não preencheu o copo inteiro, não passou a borda do copo, ou seja, eles não são autistas, mas eles carregam esses fatores. Então, eles podem passar esses fatores para os filhos. Eles tiveram 4 filhos, sendo que o primeiro filho tem autismo, você vê que tem vários fatores. Então, o primeiro filho recebeu o fator A, essa bolinha roxa grande da mãe, veio para o primeiro filho, recebeu aqui os 2 fatores ambientais do pai, esse outro fator ambiental maiorzinho do pai também, e além dos fatores que vieram do pai e da mãe, tem fatores novos aqui nessa criança, por exemplo, esse fator D, essa bolinha com a letra D, e o B recebeu da mãe também. Então, quando juntou os fatores da mãe com os fatores do pai e mais novos fatores, foi o suficiente para preencher o copo dessa criança. Então, essa criança apresenta autismo. E aí você vê que são fatores genéticos, fatores ambientais, um processo multifatorial, né, e poligênico, como eu falei anteriormente. Por conta disso, essa criança nasceu com autismo. O filho 2 não tem autismo, só recebeu o fator B da mãe, um fator aqui pequenininho ambiental do pai e um novo fator pequenininho verde aqui, que é um fator genético fraco que tinha nesse próprio indivíduo, que não veio nem do pai nem da mãe, mas não foi suficiente para essa criança ter autismo. O filho 3, a mesma coisa, recebeu alguns fatores do pai, da mãe, mas não foi o suficiente. E o filho 4 tem um novo fator genético, ó, E, uma bola grandinha aqui, roxinha, com a letra E. Esse fator não veio nem do pai nem da mãe. É uma mutação nova que aconteceu durante o desenvolvimento embrionário dessa criança. Essa mutação nova, que é um fator genético importante, junto com fatores ambientais que vieram do pai e da mãe, foram suficientes para essa criança nascer com autismo. Tá? Então, esse modelo do copo é muito legal porque ele exemplifica como que é essa questão da hereditariedade, como que é essa questão de ser um fator multifatorial e poligênico. Então, gente, e aí? Legal, né?
Ele Muito explica de uma forma... ilustrativo. Realmente bem ilustrativo, como você falou. Importante a explicação mesmo. Isso, né? E aí reafirma aquilo, né? Que tinha se perguntado inicialmente, a questão dos filhos, né? Um tem autismo, o segundo filho tem autismo, o terceiro não tem, né? O caso dos trigêmeos, que eu acompanho, na verdade, um dos trigêmeos, que são da mesma barriga, só que duas vieram típicas e só um com TEA, né? Então, gente, mais alguma pergunta? Aqui eu trouxe um pouco dos critérios do diagnóstico, né? Aí do que o DMS-5 traz para a gente, né? Que não existe exame específico para diagnosticar TEA, tá? Então tem que ser realmente uma avaliação composta da observação clínica, aplicação de questionários e testes, neuropediatra observando e o neurologista. As comorbidades mais comuns, tá aí o TDAH, a deficiência intelectual, as epilepsias são muito comuns, né, no TEA, distúrbios do sono também muito comuns, geralmente a criança com TEA, ela tem dificuldade de dormir sim, transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, transtorno de ansiedade, depressão. E aí eu não estou dizendo que a criança vai ter tudo isso, tá? Mas é comum ter algumas dessas comorbidades aí associadas ao TEA. Alguns tabus. Pessoas com TEA não têm emoções, são incapazes de ter empatia, isso não é verdade. Existem TEAs muito carinhosas, adoram beijo. Hoje mesmo eu recebi tanto beijo de uma criança com TEA, ele chega, abraça, cheira, beija. Esse não tem aquela questão que eu falei para vocês, né? Sensorial, a hipersensibilidade sensorial. Pessoas com TEA são antissociais, vivem seu próprio mundo, não são todas que são assim. Pessoas com TEA são agressivas, não, como eu falei, às vezes essa forma é uma forma apenas de se comunicar, de dizer que não está legal, que estão frustradas, né, que algo está incomodando, e aí, como não sabe, às vezes, se expressar, vai se morder, ou vai bater, vai expressar de alguma forma. As pessoas com TEA são superdotadas, gente, isso é um tabu, é um mito, tá? Algumas, sim, vão desenvolver uma habilidade muito específica, por exemplo, para leitura de mapas, ou para matemática, para política, mas não significa que ela vai ser o gênio em tudo, tá? Isso é um tabu. A ausência de carinho e amor dos pais causam autismo, a gente já viu que isso não é verdade. Traumas psicológicos causam autismo, de jeito nenhum, aí a explicação aí, né, dessa pesquisadora já mostra para a gente que não. Autistas não aprendem, isso é uma grande mentira. Autistas aprendem sim, né? E níveis de suporte 1, por exemplo, a gente tem pessoas se destacando aí nas suas profissões, inclusive dando palestras, tá? Então, aprendem sim, se desenvolvem como qualquer outra pessoa. Vacinas causam autismo, houve aí uma época que as vacinas estavam causando autismo, isso não é verdade, tá, gente? E aí, bom, essas foram um pouco do que eu trouxe para vocês, né? Um olhar sobre o transtorno do espectro autista. E aí eu encerro aqui essa apresentação dizendo que no autismo temos que olhar para ver, ver para entender e entender para intervir. A gente só vai conseguir intervir em algo quando a gente realmente compreende, né? E aí eu lanço um desafio que não é compreender com o intelecto, porque aqui a gente compreende, a gente precisa compreender no sentir, que eu julgo que é o maior desafio do ser humano é sentir. Então, a gente intervém legal quando a gente compreende com o sentir. E é isso, meus queridos e minhas queridas. Trouxe um pouquinho aí da minha experiência. E se a gente tiver mais um tempinho, vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade.
Eu quero fazer uma, Carol, de novo. Vamos lá. Agradecer o seu tempo, sensacional, muito legal a gente aprender, né? Coisas que a gente não sabe, muito bom mesmo. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o autista, né? A pessoa com autismo, ele pode ter uma habilidade específica para o esporte? Ele pode ter habilidade específica para qualquer coisa, assim E- como você e eu. Aham. Basta que seja desenvolvido, estimulado, né? Seja bem estimulado, seja valorizado todas as competências e as habilidades que ele já traz e aquelas que eles ainda precisam desenvolver. Então, a gente pode ter aí, sim, profissionais no esporte, pode ter profissionais na área da informática, pode ter profissionais em qualquer área, né? Eu costumo dizer, olha, eu acredito nisso. Então, assim como qualquer pessoa, se ela for bem estimulada, ela vai avançar. Se ela não for estimulada, ela vai sim ficando para trás, né? Então, o desenvolvimento vai depender muito de qualquer pessoa, depende muito do desenvolvimento, do quanto está disposto a investir naquele ser, naquela pessoa. Super obrigado. Anderson, aproveita, você vê o filme Milagre de Tyson, que realmente esse, Eu vou, esse, esse menino, ele corre, entendeu? O esporte que ele desenvolveu foi a corrida. É muito interessante. vou Ele até assistir. ganhou o prêmio, é muito, muito legal. Assiste. Vou assistir sim, com certeza. Isso, assistam. E eu tenho outro filme aqui para indicar para vocês, que é Arthur e o Infinito, um olhar sobre o autismo. Arthur e o Infinito. É um curta-metragem, né? E aí ele vai falar da história de uma família e seus conflitos ao ter aí esse filho autista, é um filho mais novo, o Arthur, de 6 anos, Arthur com TH, tá? E aí, toda essa questão dos desafios, né, da família em lidar com os sintomas, com o tratamento, com erros e acertos, né? Então, a mãe aí assume a responsabilidade de dedicar todo o seu tempo a esse filho e buscar, sim, os caminhos para compreender melhor esse mundo e aí poder intervir melhor nesse mundo. Então, fica aí a dica, Arthur e o Infinito, um olhar sobre o autismo. Vocês podem encontrar, talvez, até no YouTube também. Carol, eu queria te parabenizar. Você conseguiu. Exatamente. Muito bom, Carol. Olha, você foi brilhante, clara, objetiva Ah, e que bom! ilustrativa. Olha, você conseguiu tirar um monte de dúvidas que eu tinha realmente. E Que bom. dentro de tudo que você falou aí, eu acho que deveria ser obrigatório uma palestra para os pais com essas informações, sabia? Devia ser Sim. obrigação, é obrigatório mesmo, ser na grade curricular das escolas, entrar e, olha, vamos falar, vamos expor, que nem todo mundo corre atrás de certas informações, mas olha, você foi, Sim. parabéns, ilustrativo mais não Gratidão. pode, tá? Muito Que obrigado, bom, parabéns. gratidão. Vamos marcar Gratidão. outra. Vamos marcar outra. Ah, O que bom, Arduino, fico feliz. Com certeza, tem muito assunto aí. o Arduino, chegou a ser feito o diploma para ela ou não? Foi Ah, eu vou sim. ter direito a diploma, que coisa Foi, boa! Claro, foi Sim, sim. um um certificado. certificado. Então Foi vamos sim. ficar O André. devendo? Foi sim, foi Não, sim. o André. Vamos Foi ficar você, devendo. André, que Alô? preparou? Oi. Estão me ouvindo? Pode falar, Estamos André. sim, André. Ah, aqui não estava aparecendo o botão do meu microfone, mas foi feito sim. Eu posso enviar Ah, direto é? por e-mail. Tem como Ah, compartilhar tá. aí agora? Ah, Vejamos, não? por favor. Claro, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Para ela já ter o Deixa, gostinho. claro, deixa eu abrir Isso. aqui, um segundinho. Estou abrindo aqui. É o primeiro de muitos, hein, Carol? É. Pode mandar também por WhatsApp, viu, André? André. Tá Pode mandar joia, para pode mim que eu deixar. imprimo na escola.
Deixa eu abrir aqui. Aqui. Aí está. Foi. Ai, olha, gente do céu, Arduin, eu preciso Arduin, printar você essa quer ler? tela. Veio. Certificado. Gente, Rotary Club, Rio de Janeiro, Rio Comprido, certifica que Ana Carolina de Paiva Costa ministrou com excelência em nossa no dia 1/11/2023, a palestra titulada Um Olhar sobre o Autismo. Tá? André, me manda por e-mail que eu imprimo na escola e entrego para ela pessoalmente. Tá Ótimo, joia. Pode deixar, pode muito deixar. bem. que bom. E eu Peraí. esqueci de dizer, né, que eu sou psicopedagoga institucional, né? Estou, na verdade, psicopedagoga institucional lá no Ângulo Líder, a unidade São Lourenço, né? Que é o empreendimento aí do Carlos. E aí, por isso que ele está falando que vai me entregar pessoalmente. Tá Eu estou bom. lá junto com a equipe, né? Muito honrada aí, junto com a equipe. Tá bom. Não, você pode dizer, inclusive, que santo de casa não faz milagre, não. Ela é profissional mesmo. Ô, Mas, Arduin, gente, antes de terminar, Oi. queria falar com você, porque eu vi que vai ter uma palestra no dia 22, só que nós ficamos de ver você para colocar uma palestra, não foi, Tereza? Uma, pa- Hein? uma palestra médica, Um médico. Sim. Você vai um confirmar para cardiologista. Tá, então ela é no Tá, mesmo dia que o Rotary Sernabetiba está fazendo aquela reunião emparcerada e que convidou a gente. Então, a gente não vai poder aceitar, porque já temos essa palestra, já está confirmada? eu mudo. Eu mudo. Ah, Eu é? falo com ele. Para Então quando? tá. Isso. 27 É tem 22. 27 tem 22. presencial. Vai mudar para quando? Não, é 22 de novembro. Eu sei, mas se ele mudar, 27 tem presencial. Entendeu o que eu estou falando? Eita. Tudo bem. Então não muda, a gente não participa da outra, entendeu? Que é não em parceria, a gente vai ter a nossa. É só fazer as coisas aí, tá bom? Eu vou dar uma analisada. Depois eu Você falo com vê, vocês a agenda. coloca lá, Depois, tá internamente, bom? a gente se fala aí. Então, Vou ter que Arduino, falar com ele. sim, Tá, eu não, falo não com muda ele. nada, não muda nada, entendeu? Aí só para a gente já ter a nossa programação, para não ficar mudando, né? Fica para outra oportunidade. Então, Arduino, se tiver mais alguma coisa ou Tá, não, você encerra a reunião de hoje, tá bom? tá, muito obrigado. Então vamos encerrar a nossa reunião. Sem o sino, né? Ó, vê se dá para Sem o ouvir. sino. gente, gratidão, viu? Gratidão mesmo pelo convite, Muito tá? obrigado, Carol. Um grande Espero abraço contar a com você. todos. Tá Espero contar com bom. você. Teremos mais, viu? Que Nós é que bom. temos, Com nós é que certeza. temos que lhe agradecer. Quando vier ao Rio, pode usar as nossas. Ô, coisa Sermos boa, anfitriões. adoro o Rio de Janeiro. Fui algumas vezes a trabalho, adoro. Cidade linda, acolhedora, né? A Gratidão su- mesmo. E quando puderem, se puderem, sigam aí o Espaço Cirandé Educação e Terapias no Instagram. Ok. Tá. Obrigado. Tá certo? Sucesso Ô, para você. tá. Obrigado, Arroba Carol. Gratidão a espaço. todos. Ô, Carolina, Pois não? arroba espaço tem intervalo? Arroba espaço, né? Sem o C Ah, cedilha, fica espaco, aham. underline, que é aquele tracinho embaixo, Ah, cirandá. tá. Ah, tá Cirandá. bom. Tá bom. Tá Isso. bom. Então tá, Tá bom? obrigada, viu? Boa Grande noite. beijo para vocês. Eu Para anotei você aqui, Tchau, também. inclusive, o tchau. Boa celular. noite. Ter você com a Boa noite. gente. Boa Boa noite. Tchau, Obrigado a noite. todos. Tchau, fiquem com tchau. Deus. Boa Pode noite. interromper a Amém. gravação, André. Pode interromper a Pode. Joia. gravação.